Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Aqui você confere tudo o que acontece, as notícias mais relevantes e ainda a gente atualiza sobre a preparação para enfrentar o Flamengo nesse final de semana. Saiba tudo em instantes. Antes, eu só peço a gentileza do seu like aqui no canal, se inscreva, é gratuito, deixe o seu comentário, compartilhe o link do canal com seus amigos em grupos de WhatsApp, clique no botão hypar, assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e propaga para mais seguidores como nós. E antes das informações, alô da Fiel para o Paulo lá na Praia Grande, José Alves, José Roberto Lupe, Teófilo Correia de Indaiatuba, o Nonato Barbosa, Mário Souza e o Pedro Ferreira. Abraço carinhoso para vocês, obrigada pelo carinho. Agora sim, informações, notícias e destaques. Pessoal, a Gaviões da Fiel, juntamente com outras torcidas organizadas, estiveram nesta sexta-feira em Parque São Jorge, como já havia sido acordado ou prometido na data da última quinta-feira. O clima ficou quente, mas não houve intercorrências, não houve gravidade, graças a Deus. Estiveram presentes integrantes da Gaviões, Pavilhão 9, Estopim, Fiel Macabra, Camisa 12. Eles cobraram explicações, principalmente após a derrota na última rodada contra o Sport, o lanterna do brasileiro. Para os integrantes das organizadas, o Dorival Júnior tem um certo conforto para trabalhar, haja vista a importância de partidas decisivas pela Copa do Brasil, mas eles entendem, os representantes das organizadas entendem que o time escolhe o jogo que vai jogar, escolhe o jogo que vai correr. Para as organizadas, isso é inadmissível. Eles não estão honrando o DNA do Corinthians. Quem concedeu a entrevista à ESPN foi o Alê, que é o presidente da Gaviões. Abre aspas. Ele, Dorival, vai ter um certo conforto para disputar a Copa do Brasil. Estamos na disputa por decisões importantes. Nós viemos aqui por conta daquilo que vimos contra o Sport, que foi lamentável. Tudo que envolveu a partida em si, falta de vontade. Os jogadores falam que não, mas nós temos uns pensamentos de que eles escolhem jogos que vão correr mais e outros menos. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra o Flamengo, mas o que a gente cobra muito é 3 derrotas, dependendo do jeito que for, se tiver a representatividade da nossa história com raça, que é a nossa principal característica, e nunca podemos perder isso. Se tiver essa representatividade, dependendo de como for essa derrota, o corintiano até aceita. Mas o que aconteceu contra o Sport foi lamentável. Contra o lanterna do campeonato. Agora vamos pegar o líder do campeonato. O que falamos para eles foi que às vezes, pela técnica, pode não dar, mas mais raça que a gente, esses caras não vão ter. Os jogadores nos prometeram comprometimento, afirmou Alê. Ele também seguiu com as cobranças agora direcionadas ao Osmar Stabile. Abre aspas. Até o presidente estava aí. Fizemos algumas perguntas que tínhamos para fazer a ele. Até em relação à polêmica dessa semana de que o André Sanches esteve presente na reunião importante com a Caixa. Ele falou que vai dar uma satisfação à imprensa. Não adianta só dar essa satisfação a nós. Tem que dar para vocês da imprensa e para o corintiano em geral. A gente entende isso hoje, que o Corinthians não tem dinheiro. E por mais óbvia que essa situação seja, eles têm que falar para a torcida que o Corinthians não tem dinheiro. Sobre o transfer ban também. Mas querendo ou não, o salário está em dia. Então o que a gente pede é que os jogadores corram minimamente e que representem essa camisa. Nossa história diz por si. Muitas vezes não temos grandes jogadores, mas a raça se sobressai à técnica. É isso que queremos dos jogadores, que eles representem a nossa camisa e que a gente tenha o mínimo de conforto para a Copa do Brasil e, quem sabe, buscar uma vaga direta na Libertadores, finalizou Alê. Pessoal, também soubemos, um ponto que foi discutido nesta reunião com a Caixa. O Corinthians voltou a aventar a possibilidade de assumir precatórios da Caixa Econômica Federal em substituição à dívida que o clube tem com o Banco Estatal. A ideia é que o Corinthians assuma pendências que a Caixa tem a pagar, mas sem um prazo exato, em troca da dívida que o clube já possui com a instituição financeira referente ao estádio, hoje em torno de 675 milhões de reais. Como assumiria as dívidas sem previsão de pagamento, o Timão teria a seu favor o deságio, que é a diminuição do valor original do débito. Esse projeto, inclusive, ele já havia sido discutido entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal, isso em 2023. À época, trabalhava-se com a hipótese de redução de até 90% da pendência. Para o banco, o discurso era que a vantagem estava em receber um pagamento até então descartado. No entanto, no início de 2024,
a Caixa recusou a proposta, alegando que o Fundo de Compensação de Variações Salariais, que é uma espécie de seguro, após a quitação do financiamento, não serviria para o abatimento da dívida. Além disso, a direção do Corinthians à época alegou que não poderia usar os valores aí do name rights, pois eles pertenciam à Arena Fundo de Investimento Imobiliário. A ideia discutida à época, segundo informações do portal Trivela, era usar essa quantia como uma espécie de garantia de entrada, pagando o restante através dos precatórios. Mas, nos bastidores, há quem diga que o acordo não rolou por questões políticas, um atrito político que só prejudica o Corinthians. A negociação à época foi conduzida pelo ex-presidente, que à época era o mandatário, o André Sanches, que apoiava a eleição de André Luiz de Oliveira, o André Negão à presidência. No entanto, o vencedor foi o Augusto Melo. Agora, essa questão volta novamente a ser discutida dentro do Corinthians. Há maioria favorável, que um acordo nesse sentido seja costurado para reduzir o valor da dívida corintiana, propagá-la por mais tempo e que Corinthians assim volte a respirar um pouco mais aliviado na questão financeira. Pessoal, não vou me alongar no assunto porque é um mar que eu não navego, ou seja, me aprofundar nessa questão de ágil, deságil, enfim, todas as vertentes e nuances que se embasam, questão de juros e pagamento a longo prazo, precatórios, porque realmente é um assunto que eu não entendo, então não vou falar groselha para vocês. O que eu sei é o seguinte, Corinthians, pelo menos agora, está aí tentando encontrar uma solução e a gente espera, que o melhor acordo seja feito. Já foi aventada várias possibilidades de o Corinthians vender a Neoquímica Arena, de abrir o capital da Neoquímica Arena, colocando pequenas frações no mercado para que essas frações sejam adquiridas por torcedores e que haja um aporte financeiro para que o clube consiga pagar a dívida relativa ao estádio. Não sei quais dessas situações ou quais dessas opções seja a melhor para o Corinthians, mas pelo menos agora, há uma movimentação no sentido de que a gente pode encontrar realmente uma solução mais viável que pagar esse absurdo de juros. E o Héctor Hernandes, hein? Pessoal, o atacante segue afastado no Corinthians, viu? Ele atuou pela última vez em 19 de maio. Corinthians tinha intenção de negociar o jogador na última janela de transferências. Aliás, Corinthians e o representante aí do jogador chegaram a conversar sobre uma rescisão de contrato que não onerasse nenhuma das partes. Havia 2 clubes interessados em contar com o jogador, entretanto, nenhum deles deu seguimento às conversas. O Corinthians queria se livrar do atacante, Héctor também não contente gostaria de sair, mas o negócio não rolou. Isso posto, apenas poucas janelas no mercado internacional seguem abertas, entre elas dos Emirados Árabes Unidos, que se encerra em 1º de outubro, e de alguns centros que não têm assim tanta expressividade a nível mundial. O contrato de Héctor com Corinthians vai até o final de 2026. Até lá, se não encontrar um mercado para o jogador, e se o Corinthians também não mudar de ideia, ele segue treinando em horários alternativos, ou seja, afastado do elenco. Inclusive, esse afastamento aí gerou polêmica. O Héctor falou que não entendeu por quê, qual foi o motivo, ninguém deu a ele uma justificativa. O jogador alega também que, em hora oportuna, ele falará o que sabe. Sigamos. E o Corinthians terá Memphis contra Flamengo? Vamos saber. Pessoal, pelo que vimos nessa semana, o jogador dificilmente será aí relacionado para a partida diante do Flamengo. Oficialmente o Corinthians não descartou a possibilidade de utilizá-lo, mas eu acho difícil isso porque ele não treinou a semana toda. O atacante se recupera de um edema na parte posterior da coxa direita e só poderá atuar, segundo o departamento médico do Corinthians, se atingir as métricas estabelecidas por aquele departamento. Havia expectativa que o Memphis voltasse a treinar com o grupo nessa semana, mas isso não aconteceu. O Memphis já faz um tempo que ele vem reclamando aí de dores após os jogos. A situação se intensificou após o confronto diante do Atlético Paranaense. Desde então ele segue como desfalque. Dificilmente, falo para vocês que ele será utilizado no duelo contra o Flamengo neste domingo no Brasileirão. E mais, entrevista emocionante de Renato Augusto. Pessoal, recentemente um dos maiores meias que o Corinthians teve, o Renato Augusto, anunciou a aposentadoria dos gramados.
Ele é tido dentro do Corinthians como ídolo, inclusive o clube estuda aí várias possibilidades de homenageá-lo. Ele falou, né, sobre o momento da carreira, sobre o porquê resolveu parar e também revelou qual foi a sua maior vergonha no futebol. Aliás, ele começou falando, né, que a ideia era encerrar a carreira no Corinthians. Abre aspas. Minha ideia era parar no Corinthians, meu contrato acabava, era ano de eleição, enfim, não sabia muito bem o que ia acontecer. Na minha cabeça, eu ia renovar mais um ano e parava. Mas as coisas aconteceram. No futebol nada é programado, né? Tive a oportunidade de ir para o Fluminense, trabalhar também com novos amigos, com um cara que eu admiro muito, que é o Fernando Diniz. Infelizmente não tive a oportunidade de encerrar no Corinthians, mas tive a oportunidade de ter conquistado um título importante. E segundo Renato Augusto, teve um jogo que ficou marcado como uma das maiores vergonhas que ele passou na carreira. Abre aspas. Teve um jogo que foi uma das maiores vergonhas que eu tive no Corinthians. Já no final do meu último ano, por acaso, foi meu último gol pelo Corinthians. Estava 3-0 para o Bahia, aquele jogo em que nada dá certo. Aí o time começa a melhorar um pouquinho, eu faço um gol. Aí pênalti para o Bahia. Acho que aos 43 do segundo tempo. A gente brigando para não cair. Era só ganhar no Bahia e praticamente resolvia. Cara, em qualquer lugar do mundo ia vir a maior vaia da história. Os caras começam a cantar o hino. Eu senti vergonha. Se tivesse um buraco, foi um momento que eu senti e falei, os caras mereciam. Foi doído. São coisas que marcam. Por isso que o Corinthians, para mim, foi o time mais marcante da minha carreira, explicou Renato Augusto. E ele revelou por qual time torce. Abre aspas. Eu tenho carinho e gratidão pelo Flamengo, mas a minha história, onde meu olho brilha, que eu fico arrepiado, emocionado, hoje é o Corinthians. Por tudo que eu vivi, por todo o carinho que o torcedor tem comigo. Mesmo no Rio, encontro muito corintiano e meu filho não entendia ainda direito. Aí saí do Corinthians quando ele tinha 4 ou 5 anos. Agora com 7, ele ficou mais tempo vendo o jogo do Fluminense. Quando parei, ele falou, tá, mas eu sou o que agora? Eu falei, o que você quiser, não vou te obrigar a nada. A gente foi para o Caioba e tinha muito paulista. Os corintianos naquela coisa, eu falei assim, entendeu, filho? Preciso te falar alguma coisa? Fecha aspas. Ele falou inclusive que já levou, né, o filho dele à Neoquímica Arena e que a paixão por tudo que me envolveu, essa magia, esse calor, torcida diferente, né? Hoje Renato Augusto, ele afirmou que é corintiano de coração. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.